Então, na aula de hoje, vamos corrigir o exercício 6 da segunda lista sobre descrição de casos de uso. Considere o sistema de reservas de hotéis da Disney via web. Para isso, o cliente deve ter se cadastrado previamente no site. Então, olha só, ele já está previamente cadastrado, tá? Ele primeiro entrou e fez o cadastro dele, tá certo? Agora, vamos lá. Então, ao acessar em outra transação, tá? Isso aqui, ó, ele fez o cadastro dele em outra transação, portanto, em outro caso de uso, tá? E no caso de uso, incluir cliente. Ao acessar o site para fazer sua reserva de hotel, o cliente indica a data do check-in, entrada, a data do check-out, a quantidade de adultos, a quantidade de crianças e as idades das crianças. O sistema exibe, então, os tipos de hotéis existentes na Disney, luxo, moderado, econômico. E a seguir, o cliente indica o tipo de hotel que deseja, porque lá é assim mesmo, tem hotel, né, daquele de $1.500 a diária até o mais simples de $70 a diária, tá? Então, depende por tipo aqui. Muito bem. E a seguir, o cliente indica o tipo de hotel que deseja. O sistema exibe, então, os nomes dos hotéis, de acordo com aquele tipo, né? Seus respectivos tipos de quarto, porque lá também tem isso. Você tem o tipo de hotel, depois você escolhe o tipo de hotel, depois você tem a lista de hotéis daquele tipo, e depois que você escolhe o hotel, depois que você escolhe o hotel, ainda tem o tipo de quarto. Tem maior para família, tem menor, tem mais simples, tem mais luxuoso, tem de frente para piscina, tem de frente para estacionamento. Então, isso tudo define se é mais perto do restaurante ou é mais longe. Tudo isso define o valor da diária. Então, o sistema vai exibir, então, os nomes dos hotéis, seus respectivos tipos de quarto, com os valores médios das diárias, de acordo com o período de hospedagem já indicado, que você indicou antes. Aí o cliente indica o hotel e o tipo de quarto que deseja reservar, ele seleciona, né? O sistema exibe, então, o valor total da reserva do hotel. O cliente informa seu login e senha, por quê? Porque ele já fez o cadastro antes. E o sistema valida esses dados de identificação do cliente. A seguir, o cliente informa os dados para pagamento, que são a bandeira do cartão de crédito, o nome que está no cartão, o número, o código de segurança e a data de expiração do cartão de crédito. O sistema valida essas informações, registra a compra e exibe um resumo desta compra para o cliente. Com relação a essa situação, então, o cenário está aqui, né? Com relação a esta situação, descreva o caso de uso relativamente a atores, pré-condições, pós-condições, fluxo principal. E descreva os tratamentos de exceção do caso de uso, considerando somente duas exceções, lembrando que, na verdade, existem muito mais fluxos alternativos e de exceção, tá certo? Mas para efeito de exercício, 2 bastam. Então, são as duas exceções. 1, cliente não cadastrado, registrar o cliente. 2, as informações para pagamento estão incorretas, exibir uma mensagem para o cliente informando qual dado está inválido e solicitar a correção do mesmo. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, qual seria o nome desse caso de uso? Hein? Reserva de hotel, não? Reserva de hotel ou reservar hotel? Reservar hotel. Reservar hotel. Todo mundo concorda? Sim. Pode ser incluir reserva hotel? Pode, né? Pode ser reservar hotel, incluir reserva de hotel, tá tudo certo. O nome do caso de uso começa com um verbo no infinitivo. Então, não é reserva, é reservar, incluir, tá certo? E depois o quê? O substantivo aí, tá bom? Muito bem. Aí, outra coisa.
Até aí, beleza? Quem é o ator desse caso de uso? Fala aí pra mim. Cliente. Todo mundo concorda? É o cliente, lógico que é o cliente. Por quê? O ator de um caso de uso é quem interage diretamente com aquele caso de uso. Então, o ator de uma função é quem executa aquela função. No caso, quem vai reservar o hotel é o cliente. Então, ele é o ator. Agora, pré-condições. Pré-condições é o que tem que estar previamente preparado no sistema para que aquela função, que é reservar hotel ou incluir reserva de hotel, possa ser executado. Diz aí para mim, o que vocês acham que poderia ser, o que tem que estar previamente pronto? Ou previamente cadastrado? Vamos lá, galera, ativa o microfone aí. Os clientes devem estar cadastrados? Muito bem, os clientes devem estar previamente cadastrados. Mas o que, galera? Mas que objetos? Para eu fazer a reserva do hotel, mas que objetos devem estar cadastrados? Os hotéis, mas o que? Os quartos entrariam, não? Os quartos entrariam porque cada quarto tem o valor da diária naquele dia, né? Outra coisa, os tipos de hotéis também. Os tipos de hotéis também. Tá? Então, beleza. Então, e teria alguma... Vocês acham que tem alguma pós-condição? Professora? Oi. Então, o cadastro de hotel é uma pré-condição? Não só o cadastro de hotel. O que tem que estar previamente cadastrado no sistema para que o cliente consiga efetuar a reserva? Né? Então, por exemplo, o cliente tem que estar previamente cadastrado. Os tipos de hotéis, os hotéis e os tipos de quarto também. Por quê? Porque isso vai virar drop-down na tela de reserva. Eu vou ter um drop-down onde eu tenho o tipo de hotel para selecionar. Então, vai ter que estar previamente cadastrado. Eu vou ter que ter um drop-down dos hotéis. Então, vai estar previamente cadastrado. Tem que estar previamente cadastrado, tá certo? Eu vou ter que selecionar os quartos. Então, tem que estar previamente cadastrado. Entenderam o que é pré-condição? Tudo bem. Agora, e pós-condição? Pós-condição é alguma coisa, algum processo, alguma coisa que tem que executar depois que a transação, né, é efetivada, é efetuada. Então, depois que a gente salvar no banco, vamos falar assim em termos de processo de TI, que a gente entende melhor. Depois que eu pegar os dados da reserva do hotel e incluir no banco de dados e salvar, o que mais? Tem mais alguma coisa aqui nesse caso de uso que tem que ser feito depois que a reserva tiver sido feita? Lê aí, é o resumo exatamente. Exibir o resumo da compra para o cliente. Isso é uma pós-condição. Olha aqui no final, ó. O sistema valida as informações da reserva, registra a compra. Podia ser registra a reserva, né? Aí registrou a compra aqui, que na verdade é a reserva. Acabou a transação aqui de inclusão de reserva de hotel. Então, o que eu tô mandando fazer depois, ó? Exibir o resumo da compra para o cliente. Isso aqui é outra função, é outro caso de uso, inclusive. Então, olha só, como é que ficou a resolução? Então, ficou assim, ó. Então, tem lá, resolução do exercício 6. Nome do caso de uso, incluir reserva ou efetuar reserva, tá ótimo. Pode ser incluir reserva do hotel, porque lá tem reserva de tanta coisa, efetuar reserva do hotel, tá? Aí, ator cliente, todo mundo concordou, pré-condições.
os tipos de hotéis, os tipos de quarto e o cliente devem estar previamente cadastrados. E pós-condições, o sistema exibe um resumo da reserva para o cliente. Tá? Que foi aquilo que a gente discutiu, né, na aula. Tá? Depois, aí esse exercício, por isso que eu quis que vocês fizessem ele, por quê? Porque ele é diferente do primeiro. O primeiro era mais simplesinho, né? Esse aqui, ele não é tão simplesinho. Por quê? Também não é dificinho, não. Né? Deixa eu rodar aqui. Que é o seguinte. Ele tem aqui, ó, fluxo normal. Esse aqui, ele é vai e volta. O que eu tô querendo dizer com vai e volta? O cliente informa alguma coisa, aí o sistema exibe de volta alguma coisa, aí o cliente exibe, mas não sei o que, aí o cliente informa, mas não sei o que, aí o sistema exibe, não sei o que lá. Esse é o que eu chamo de vai e volta. O ator interage com o sistema e o sistema interage com o ator, tá? Isso não quer dizer que sistema é ator, não, tá? O sistema, ele só está respondendo às interações que o ator está fazendo, tá? Então, o fluxo normal ficou assim, ó. O cliente informa a data de check-in, de check-out, a quantidade de adultos, a quantidade de crianças e as idades das crianças. Botei tudo na mesma linha, tá? Aí, o que acontece em seguida? O sistema exibe os tipos de hotéis. Então, e é assim mesmo que faz lá, tá? No site, né? Eu passo essas informações, aí ele exibe os tipos de hotéis. Aí, eu seleciono, o cliente indica o tipo de hotel que deseja, tá? Aí, depois, o sistema exibe os nomes dos hotéis, seus respectivos tipos de quarto, com os valores médios das diárias, de acordo com o período de hospedagem já indicado, né? E eu posso até botar assim, ó. De acordo com o período de hospedagem já indicado de acordo com o período de hospedagem e o tipo de hotel já indicados, né? Ele selecionou o tipo de hotel que ele quer, o cliente, e disse data de início e fim aqui, da hospedagem. Então, de acordo com o tipo de hotel e o período da hospedagem, então eu botei aqui, o sistema exibe os nomes dos hotéis, seus respectivos tipos de quarto, com os valores médios das diárias. Muito bem, aí depois, o cliente indica o hotel e o tipo de quarto que deseja reservar, que é aquilo que eu falei. No hotel da Disney tem quartos diferentes. Quarto família, tem quarto que tem sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, praticamente um apartamento. Peraí. E tem outros que é só uma cama de casal. Tem os mais caros que ficam para piscina, mais perto, os outros lá longe, enfim. Então, o cliente vai indicar o hotel e o tipo de quarto que deseja reservar. Beleza. Aí, 10. O sistema exibe o valor total da reserva do hotel. Eu tô seguindo, gente, a historinha que tá lá em cima, tá? Que a historinha tá muito detalhada, inclusive, né? Tá de mão beijada. Depois, o sistema exibe o valor total da reserva do hotel. O cliente informa seu login e senha e o sistema valida esses dados. 12. O cliente informa os dados para pagamento e, pessoal, tem que botar quais são, né? Se inscrever só na prova, o cliente informa os dados para pagamento. Tá errado, tá? Tá certo não, tá? Então, o cliente informa os dados para pagamento. Tem que dizer quais são. Aqui que você documenta os atributos que são necessários e que depois pode ser usado, inclusive, para fazer a tela do protótipo dessa função. Então, bandeira do cartão, o nome que está no cartão, o número, código de segurança e a data de expiração. Aí, pessoal, é sempre
você tem que colocar uma frase que indique que todas essas informações validadas vão ser salvas no banco de dados, tá? Então, o sistema valida essas informações e registra, não vou botar compra não, e registra a reserva, tá? Ou você podia ter escrito assim também, e a reserva é incluída no sistema. Então, se você parar até a linha 12 aqui, ó, vai ficar faltando um negócio muito importante, que é dizer que o sistema valida as informações e registra a reserva, ou inclui a reserva no sistema, tanto faz. Então, vamos em frente. Aí, como é que eu fiz os fluxos alternativos? Então, eu fiz o seguinte, um deles era, se o cliente não tivesse cadastrado, eu tinha que incluir o cliente. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui e descobri, peraí, cliente não cadastrado. O cliente, peraí que tem problema aqui. O cliente, gente, ó, peraí que eu já faço. O cliente, ele tá aqui, ó, no item 11, não é? O cliente informa seu login e senha e o sistema valida esses dados. Então, no momento que o cliente informou, o que eu faço? Eu tenho aqui um caso de, descrevo os tratamentos de exceção considerando duas exceções. Uma é cliente não cadastrado e é para registrar o cliente. Onde é que eu descubro que o cliente não está cadastrado? Quando ele informa seu login e sua senha. Endoidou, nem se cadastrou ainda e está informando login e senha de banco, de outro lugar. Aí, o que eu faço? Eu tenho que vir aqui, ó, e descobrir onde é que o cliente informa seus dados. Ele informa aqui no 11. Então, é no 11 que vai dar problema. Ah, peraí, gente. Só um minuto aqui que tem um problema aqui. Eita. Aqui começou do 5, tá vendo, ó? Por isso que o número não tava batendo lá. Consertei aqui, tá? Ó. Todo mundo vendo aqui? Eu vou procurar no fluxo normal onde é que tá, onde é que o cliente informa seus dados de login e senha. E eu descubro que é no item 7. Ó, cliente informa seu login e senha. Então, se é no item 7, é aqui que eu vou amarrar e criar o 7A lá embaixo. Então, ó, eu tenho aqui 7A, cliente não cadastrado. Aí, o que eu faço? 7A1, o cliente deverá executar o caso de uso e incluir cliente. E 7A2 retorna ao fluxo principal no passo 7. Dúvidas até aí? E o outro é esse aqui, ó. As informações para pagamento, que é do cartão, né, estão incorretas. E é para exibir uma mensagem para o cliente informando qual dado está inválido e solicitar a correção do mesmo. Aí, pessoal, onde é que ele informou os dados para pagamento? Ele informou no 8. Tá certo? Ele informou os dados para pagamento no 8. Porém, onde é que o sistema validou as informações? No 9. Então, como eu fiz assim, onde é que vai dar erro? Na linha 9 ou na linha 8? Como eu botei no 8 que o cliente informa os dados, mas eu escrevi no 9 que o sistema valida essas informações, então vai dar erro no 9, não no 8. Tá? Então eu venho aqui, ó, no 9 e escrevo: as informações para pagamento estão incorretas, no 9, tá? E aí eu ponho 9A, né? As informações para pagamento estão incorretas. 9A1, o sistema deverá exibir uma mensagem para o cliente informando qual dado está inválido e solicitando a correção do mesmo. Mas aí o que acontece?
ele validou no 9 e viu que tinha problema, que estava errado. Só que aí, onde é que eu vou dar o refresh e retornar? Eu vou retornar no passo 8. Tá? Então, as informações para pagamento estão incorretas, eu amarro com o item 9 do fluxo normal, porque é onde eu valido. Agora, é para retornar no passo 8, porque é aqui que eu vou dar o refresh e ele vai selecionar e vai informar os dados certos. E aí, acabou esse exercício. Não precisa escrever fim de caso de uso, não. Não precisa, não. O que você precisa é escrever no final uma frase dizendo que o sistema registra a reserva ou a reserva é incluída no sistema. Tem que ter uma última frase dizendo que todos os dados que estão, né, que está tudo validado, salva no banco de dados. Só que você não pode escrever banco de dados, você não pode escrever assim, a reserva é incluída no SGBD tal, na tabela tal. Você não pode escrever isso, porque isso é caso de uso que você vai solicitar que o usuário especialista de domínio leia. Então você tem que escrever uma coisa mais genérica, mas que dê a entender que está sendo salvo.